Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, domingão, dia 28 de abril de 2024. Domingão que eu separei 9 jogos, inclusive esse jogo que tá na tela aí para vocês, onde tem essa bet com odd 1,80, o jogo do Forest contra o City. Além desse joguinho, eu também fiz outra duplinha com odd 1,97, que são jogos aqui onde a gente vai trabalhar com um jogo do Campeonato Brasileiro e um jogo do Celtic, beleza? Vamos lá para nossa tela cheia, onde eu vou passar para vocês todos os jogos e no final a gente vai voltar aqui para mostrar essas duas bets. Vamos lá. Bom galera, vamos começar pela sequência de horário, começando o jogo às 8h30, então separa aí um caderninho para você colocar aí os jogos na sequência, tá? Vou falar os jogos de um por um, seguindo aqui para a sequência. A gente vai iniciar com o jogo às 8h30, o jogo da Escócia entre o St Mirren e o Rangers. Aqui a Premiership está na fase final e a gente tem o Celtic e o Rangers brigando por título, porém os dois perderam pontos recentemente, principalmente o Rangers. O Rangers ele falhou recentemente, inclusive jogando em casa. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 jogos dele global, a gente vai confirmar isso aí, ó. Ele perdeu, né? Esse aqui foi pro Benfica, ele perdeu. Foi um jogo fora contra o Ross County, não tá aí. Ele perdeu por 3-2, não tá aparecendo pra vocês, mas foi esse jogo aqui, tá? E se eu não me engano, ele perdeu em casa também, mas já faz algumas rodadas. Porém, tá o campeonato se afunilando e aqui a gente vai ser bem direto. O Rangers precisa vencer se quiser conquistar o título e a vitória do Rangers está pagando 1,37 para vocês colocar no bilhete. Eu não devo acompanhar esse jogo, que é um jogo às 8h30, e também não vou fazer essa aposta pré-live. Porém, se você quer fazer uma aposta pré-live, a melhor bet aqui para mim é a vitória do Rangers, principalmente pela necessidade, beleza? Vamos na sequência aí. Bom, terminando o jogo do Rangers, ou quase terminando, a gente tem um jogo às 10 horas lá na Premier League, um jogo do Bournemouth e do Brighton. É um jogo para cumprir tabela, porém são dois times times que marcam muitos gols. Inclusive o Bournemouth é um time que a gente trabalha sempre no ambos marcam sim. É um time que ele tem uma média de custo de gol muito bacana, tá? Marcou 11 gols nos últimos 5 jogos e tem uma média de 2,2, um coeficiente de 0,5. A gente tem o Brighton, que nos últimos 5 jogos fora de casa ele vem vacilando, tá? Mas mesmo assim o mercado tá confiando aqui que a gente vai ter um ambos marcam sim. Inclusive tá com a odd de 1,40 e para esse jogo é um jogo onde a gente quer buscar gols e a gente indica esse ambos marcam sim pagando 1,40, beleza? Se você quiser acompanhar esse jogo no ao vivo, um jogo às 10 horas, já dá para acompanhar. Você pode também pegar essa odd do over 1,5 pagando um pouco bem mais alto do que tá aqui, tá? Você deixa o jogo começar a rolar. E se for um jogo que a gente não tenha gols aí nos 30 primeiros minutos, você consegue pegar essa odd aqui mais alta para fazer uma duplinha ou para colocar no bilhetinho, beleza? Mas se não, o indicativo aqui é o ambos marcam sim pagando 1,40. No mesmo horário e também na Premier League a gente tem o jogo do Tottenham e o Arsenal. Aqui já é um jogo que vale muito para as duas equipes e principalmente para o Arsenal. É um jogo onde a gente tem uma expectativa de gols e o mercado também tem essa expectativa de gols. O over 1,5 está pagando 1,14, o ambos marcam está pagando 1,44. E aqui é a última cartada do Arsenal. O Arsenal, se ele quiser brigar ainda pelo título, ele tem um jogo a mais, que é o Manchester City, que vai jogar amanhã. Inclusive a gente vai passar aqui a nossa bet do Manchester City. Se ele quiser continuar ainda na luta, ele vai precisar vencer, tá? E ele tem o Tottenham na frente, que é o 5º colocado, que está brigando também para participar de outras competições. Então, para mim, é um jogo onde a gente tem expectativa de gols dos dois lados. Se a gente puxar os dados do Tottenham, a gente vai ver que o Tottenham é um time que marca muitos gols jogando em casa. É um time que tem um ataque forte. Se a gente pegar a Race, a gente vai ver que ele marcou gols nos últimos 5 jogos. Mas, em contrapartida, a gente tem o time do Arsenal, uma boa defesa. Nos últimos 5 jogos ele só sofreu um gol e também um excelente ataque. Tem 11 gols marcados. Então, se você não quiser trabalhar buscando gols, você pode trabalhar com empate anula a favor do Arsenal, porque pode ser um jogo aí truncado, um jogo, como eu falei, as duas equipes estão brigando aí por algo, né? Principalmente o Arsenal, e o Arsenal pode vencer esse jogo aqui por 1-0, tá? Por uma diferença pequena, ou pode até terminar empatado, tá? É um jogo difícil de trabalhar no pré-live, e o meu indicativo aqui é o empate anula a favor do Arsenal, pagando 1,70. Para você colocar no bilhete, na verdade,
A vitória do Arsenal tá 1,70, o empate anula deve estar pagando 1,35, 1,30 para você colocar no bilhete, beleza? Continuando na sequência de horário, a gente tem um jogo às 11 horas lá na Escócia, o jogo do Dundee e o Celtic. A mesma coisa que eu falei lá para o jogo do Rangers, eu vou repetir aqui no jogo do Celtic, né? O Celtic e o Rangers brigando por título, competição em fase final, e aqui o Celtic ele não deve vacilar. Ele também vacilou, assim como o Rangers, mas ele costuma não vacilar, principalmente nessa reta final. E aqui, para ser bem direto, é a vitória do Celtic. Se você quiser trabalhar de forma mais ousada, você pode também buscar gols. Ó. As duas equipes são equipes que marcam muitos gols. E o Celtic deve vencer, deve ser um jogo para 2-1, 3-1 para o Celtic, tá? Então, a gente indica a vitória do Celtic e mais de um gol na partida. Às 11 horas, aqui no Brasil, a gente tem um clássico, o Campeonato Brasileiro de Série A, entre o Flamengo e o Botafogo, onde o mercado está dando favoritismo para o Flamengo com odd de 1,51, o Flamengo que é o líder da competição. É um jogo difícil, é um clássico, tá? O Botafogo também vem bem, ó. Venceu 2 e perdeu 1, marcou 8 e sofreu 4. E o Flamengo venceu 2, empatou 1, não perdeu ainda na competição. E para mim, o meu indicativo para esse jogo é a vitória do Flamengo, pagando 1,51. Meio dia e meia a gente tem o melhor jogo para que a gente vá buscar aí o nosso green. O maior jogo para a gente buscar uma boa grana, que é o jogo do Nottingham Forest e o Manchester City. Por quê? Porque o Manchester City ele não costuma vacilar. Ele viu o Liverpool vacilando e entregando a competição. Vai ver o Arsenal, que também vacilou e deve vacilar também no final. Mas aqui o City, ele dificilmente vai vacilar, ele dificilmente vai deixar de vencer esses jogos restantes. Ele vai brigar pelo título. E aqui a gente acredita na vitória do City. Acredita em jogo de mais de um gol na partida, tá? A gente pode também trabalhar com bets alternativas como chute a gols. A gente tem um Foden, que vem fazendo gols e chutando muito. A gente tem um Haaland, que eu não sei se ele vai jogar. A gente tem um time do City muito bom. E aqui a gente vai ser bem direto. A vitória do City e mais de um gol na partida. Às 13h30 na Bélgica, a gente tem Union Saint-Gilloise, que é o líder da competição, contra o Royal Antwerp. A gente tem a odd de 1,74 para o Union Saint-Gilloise. E a gente vai indicar aqui, sendo bem direto, o empate anula para o time do Union Saint-Gilloise. Deve estar pagando 1,35 para você colocar no bilhete. Às 16h30 a gente tem um clássico lá em Portugal entre o Porto e o Sport. O Sport que é o líder da competição, que vem muito bem. O Porto que é o terceiro colocado, tem 62 pontos. E aqui, se tratando de clássico, a gente acredita que seja um jogo para gols e para gols dos dois lados, tá? O mercado ele tá dando um favoritismo pro Porto por jogar em casa e também por saber que é um clássico, tá? E aqui, ó, a gente tem indicadores altos para gols. A gente não tem um indicador aqui, o quanto que tá pagando esse ambos marcam, mas se eu não me engano ele tá pagando 1,60 e vai ser aqui que a gente vai indicar para vocês, tá? Então o jogo do Porto e o Sporting, ambos marcam sim na odd de 1,60. Agora indo pro nosso último jogo, um jogo às 20 horas à noite, aqui no Campeonato Brasileiro, o jogo entre o Internacional e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que subiu aí da segunda divisão, não vem fazendo uma boa campanha, enquanto que o Internacional vem jogando bem, vem vencendo seus jogos. E aqui a gente vai ser bem direto e a gente vai indicar a vitória do Internacional pagando 1,37, beleza? Agora vamos lá para as nossas bets. Bom, a primeira bet que eu vou trazer para vocês é uma bet no jogo do Forest contra o City. Essa bet aqui a gente vai buscar a vitória do Manchester City, mais de um gol na partida e mais de 0,5 chute a gol do Phil Foden, tá? Então ele precisa dar um chute na barra, ou ser gol, ou o goleiro defender. O City precisa vencer e a gente precisa ter mais de um gol na partida. Isso aqui vai trazer uma odd de 1,75 e eu vou trabalhar com 1% da banca, R$100 e vou fazer minha aposta. Aposta feita, vamos lá para a nossa segunda bet. A nossa segunda bet é uma duplinha onde a gente vai trabalhar com a vitória do Internacional contra o Atlético Goianiense e a vitória do Celtic contra o Dundee, que é o jogo pela manhã, né? Isso aqui vai trazer uma duplinha com odd 1,97. A gente vai colocar R$100, 1% da nossa banca e vai fazer a nossa aposta. Bom, essa aposta não deve ter sido feita, mas eu vou voltar aqui e vou fazer. A gente vai computar essas duas bets aí. E é isso aí. Tamo junto no green, no red. Valeu!